chamo Mayara. Vou estar apresentando para vocês o meu projeto de iniciação científica que tem como título Processos Markovianos, que foi orientado pela professora Divanilda Maestevas. Bom, os processos estocásticos é uma sequência de variáveis aleatórias usada para descrever a evolução de algum fenômeno aleatório ao longo do tempo, como, por exemplo, quantificar a quantidade de chuvas, né? De um mês em uma determinada localidade. Então, aqui o primeiro aspecto que consideramos é a estrutura de dependência que envolve essas variáveis, onde as observações passadas mais recentes concentram toda a informação relevante, onde vai influenciar os próximos passos do processo. Podemos classificá-los de acordo com a forma, né, em que o tempo é observado. Então, se o meu processo ele é observado em intervalos de tempo equipassados, então dizemos que ele é um processo de tempo discreto. Se não, o processo ele é dito como contínuo. Além disso, conseguimos classificar o processo quanto à sua natureza discreta ou contínua do fenômeno observado. Então, o objetivo desse trabalho foi fazer um estudo teórico de alguns dos processos markovianos. E também, de início, a gente estudou alguns conceitos básicos, onde depois partimos para o estudo dos processos markovianos particulares, como os processos de nascimento e morte, que serve como base para a teoria de filas, o movimento browniano e alguns sistemas de partículas. Bom, então definimos os processos estocásticos a tempo contínuo, onde xt, como eu ter maior que zero, ele será uma cadeia de Markov se para todos os meus tempos st e inteiros não negativos ij, aqui é a minha distribuição dos dados passados. Então, essa probabilidade é válida. Em outras palavras, se eu quero obter a distribuição condicional do meu futuro, eu preciso apenas da informação mais recente, onde o meu presente ele vai ser independente do passado. Os processos de nascimento e morte é uma classe dos processos markovianos especiais, onde as minhas transições só são permitidas para os meus estados vizinhos. Então, se eu estou no meu estado I, faço a transição para o estado I, mais 1, ocorre o nascimento. Se eu faço a transição para o estado I, menos 1, ocorre uma morte. Então, essas minhas transições elas vão se processar com as seguintes taxas: lambda para os nascimentos e mi para a morte. Então, a ideia central do processo de ramificação é que tenhamos partículas ou indivíduos onde eles vão reproduzir um número aleatório de novas partículas ou filhos, formando geração. Então, esse modelo ele vai fazer uma modelagem do crescimento populacional. Então, a gente vai definir xn como sendo o número de indivíduos na enésima geração, onde esse indivíduo ele vai gerar k outros indivíduos com essa probabilidade de alfa k. A questão central desse processo é a probabilidade de extinção. O que seria essa probabilidade de extinção? Então, eu tenho uma certa geração, a partir dessa geração, eles não vão produzir novos indivíduos. Então, o tamanho esperado da minha geração n ele vai ser igual a mi elevado a n. Dada essa informação, a gente consegue obter, né, o resultado principal dessa teoria, que é o cálculo da extinção. Esse meu mi, ele vai representar o número médio de filhos de cada indivíduo. Se ele for maior que 1, tem uma probabilidade positiva da nossa geração, que ela sobreviva para sempre. E se esse mi ele for menor que 1, a probabilidade de extinção dessa minha geração ela é certa. O movimento browniano ele começou a ser estudado no início do século XX, na tentativa de explicar a movimentação aleatória das partículas suspensas em um fluido. Então, um processo browniano, ele é um processo estocástico a tempo contínuo, e a gente diz que ele é um processo de movimento browniano padrão se ele seguir essas seguintes propriedades. B0 vai ser igual a 0. Para todo t, o meu processo ele terá uma distribuição normal com média 0 e variância t,
Os meus incrementos, eles serão estacionários e independentes. Então, o sistema de partículas consiste de muitas partículas, onde cada uma delas vai evoluir de acordo a um processo estocástico, onde ele vai estar bem definido no espaço e no tempo. Os processos de contato, ele é usado para fazer a modelagem, né, da propagação de uma infecção. Então, o nosso processo ele vai ser definido como eta de t, como eu t maior que zero. O meu espaço de estado vai ser 0 e 1. E o meu lambda, ele vai ser o parâmetro do processo. Então, essas transições, ela ocorrem a uma taxa definida, onde a interpretação é que as posições, quando eu tenho eta de x igual a 1, elas vão estar infectadas. Enquanto o meu eta de x igual a 0, vai ser aquelas que estão saudáveis. Essas posições infectadas, elas passam a ser saudáveis após um tempo aleatório com distribuição exponencial de taxa 1. E as posições saudáveis, elas passam a ser infectadas com uma taxa lambda que vai ser proporcional ao número de posições vizinhas em que estão os meus estados infectados. O modelo do votante, ele vai descrever, né, a opinião de uma comunidade de indivíduos, representados por xn, onde vai ser 0 e 1 no meu espaço de estado. Cada indivíduo desse, ele vai ter de 1 a 2 opiniões. E a gente vai, como eu já falei anteriormente, vai ser representado por 0 e 1. Ao longo do tempo, cada indivíduo ele vai atualizar a sua opinião, levando em consideração a dos seus vizinhos mais próximos. Então, os votantes localizados nos pontos pares, eles vão atualizar suas opiniões também nos instantes pares. O mesmo vai ocorrer para os votantes localizados nos pontos ímpares. Então, em cada posição, né, de Z, vai ter um votante em que a cada instante ele vai mudar a opinião de um dos dois vizinhos mais próximos. Então, ρ vai ser essa probabilidade associada. Então, se esse meu ρ ele for meio, a probabilidade de escolher qualquer um dos dois vizinhos vai ser a mesma. Se esse meu ρ ele for maior que meio, então vai haver uma tendência a escolher o vizinho da minha direita. Então, para fazer o estudo dos principais conceitos básicos que levariam ao aprofundamento dos estudos dos processos marcovianos, foram realizados semanais, onde que por meio dessas apresentações foi possível relembrar conceitos importantes e estudar coisas novas até que chegasse ao ponto principal do projeto. Então, no que diz respeito a essas apresentações, inicialmente estudamos alguns conteúdos, né, como tendo o objetivo para a gente se familiarizar com os conceitos básicos e de notação. Então, foi feito um estudo, né, dos principais conceitos das cadeias de Markov a tempo contínuo, que foram estudados pelo livro do Rossi. Então, esse estudo começou com a revisão das cadeias de Markov do tempo contínuo, passando então pelas equações diferenciais de Kolmogorov até chegar no tópico de reversibilidade. Então, depois dessa fase preparatória, a gente iniciou o estudo dos processos marcovianos, que foi os processos de renovação, processo de ramificação, cadeias de Markov com salto. E esses estudos, eles foram todos baseados pelo livro do Galvis e também do Rossi. Em sequência, foi feito um estudo do movimento browniano e alguns desses sistemas de partículas. O movimento browniano foi estudado pelo livro do Dobrov e os sistemas de partículas também foi estudado pelo livro do Galvis e do Ligert. Então, o estudo desses modelos, da forma que foi feita, resultou no amadurecimento dos conceitos matemáticos através da compreensão das demonstrações e da teoria. Então, esse trabalho ele foi bastante desafiador, primeiramente porque envolve conceitos matemáticos e probabilísticos muito avançados e também pelo fato da gente não encontrar um único material que contemplasse todo o conteúdo proposto. Também foi um desafio ler na linguagem inglesa, né, que é o idioma da literatura, que contém maior parte da literatura relevante dessa área. Também teve a dificuldade de compreender e padronizar toda a notação usada por cada autor.
O projeto ele foi inteiramente desenvolvido remotamente. Então, foi preciso desenvolver habilidades na preparação dos slides usando essas ferramentas computacionais. Vale destacar que essa teoria ela pode ser vista em um nível de complexidade bem superior do que foi visto, dado que há vários outros aspectos a se estudar em relação aos processos markovianos. Então, esse projeto ele foi uma introdução e que pode abrir portas para estudos mais completos no futuro. Aqui são algumas referências e obrigada.